Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulher Mais. E hoje estamos com uma convidada super especial, a nossa professora Ana Célia, não é, Rosário? É isso aí. Olha, hoje nós estamos assim felizes, alto grau, porque estamos recebendo a minha amiga Ana Célia, professora, doutora em educação, professora da UESP, feminista, mas antes de tudo uma grande amiga. Fomos juntas trabalhando na escola de governo, depois na ouvidoria. Eu fui a primeira ouvidora do estado. Quando eu saí para me candidatar, ela me substituiu, que eu indiquei. Desenvolve um bom trabalho onde vai. Já esteve na Europa e nós já estivemos lá na sua casa quando ela estava fazendo a Bolsa Sanduíche. Então, é uma amiga histórica de longas datas e é um grande prazer tê-la aqui no podcast, Ana Célia. Oi, boa tarde a vocês. Para mim também é um grande prazer, né, estar com vocês e poder conversar um pouco mais sobre nós mulheres. Ótimo. Pois Seja aí. bem-vinda mais uma vez. E que bom que essa conversa vai fluir, né? Porque vocês puderam ver aí, elas são unha e trancinha, né? Unha e cutícula, né? Como falam, amiguíssimas. Então vai ser uma conversa assim bem fluida. Ana Célia, nos conte, quem é essa mulher mais? Bem, eu sou a Ana Célia, né, como vocês já colocaram. Sempre quando eu vou falar de mim, eu digo assim, que primeiro, né, nos dizem que nós participamos de um grupo social, né, inicialmente a família. Depois nos dizem que nós somos mulheres, né, e ao longo do tempo a gente vai se construindo mulher, né. E nesse processo de construção, né, eu, como a maioria dos nordestinos, né, viemos do interior para a cidade, né, para estudar, né, porque meu pai e minha mãe são analfabetos, mas né, quiseram dar essa oportunidade aos filhos e filhas, né, nós somos 6 mulheres, né, e nós viemos para Teresina, do interior, para estudar, né. E nesse processo de formação, né, que eu me formei dentro da igreja, primeiramente, das comunidades, né, lá onde eu morava, no meu bairro, e grupo de jovens, que a gente vê que os grupos de jovens tiveram um papel bastante importante na nossa geração. E uma das coisas que eu digo, né, que a juventude hoje ela é muito isolada, né? Parte da juventude não tem essa preparação que nós tivemos. Então, eu compreendo que participar de grupo de jovens, como nossa geração participou, foi uma preparação para ser também o que nós somos hoje, né? Então, nesse processo de formação, eu participei de grupo de jovens, participei de grupos de bairro, de associação de moradores, né? E fui construindo a minha trajetória até chegar no movimento estudantil também, né? Fiz parte do movimento estudantil, sou formada em pedagogia. Foi na pedagogia que eu comecei a minha inserção como pesquisadora da área de gênero, né? E militando sempre nos movimentos sociais, né? Inicialmente no movimento de bairro, a violência aí vai, né? Vai aumentando para a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial, vários tipos de violência para chegar ao feminicídio, né? Então a gente percebe que o machismo ele vem adoecendo na sociedade como um todo, né? Porque o homem ele não mata simplesmente porque ele decidiu hoje eu vou matar uma mulher. Porque ele está adoecido. Do meu ponto de vista, ele está adoecido. E quem adoeceu, o homem, foi todas essas formas de educação, de convivência que nós estabelecemos ao longo do tempo, né? Então por isso que você disse lá no início da nossa entrevista, o cultural, né? Se eu não souber educar meu filho lá desde pequenininho, tá botando essa consciência de respeito, de posse, o que é posse, o que não é posse, o que é realmente seu, o que não é. Não, mulher não é uma propriedade. Então, se a gente não tiver toda essa modificação cultural, de nada vai valer nossa luta. Justamente, porque o machismo, a gente costuma dizer que ele estrutura e é estruturante das nossas relações, porque ele diz como eu devo me relacionar na sociedade, né? Seja com outra mulher, seja como um homem, ou seja, né, por exemplo, se a gente for falar, nós estamos falando de mulher aqui, considerando os vários tipos de mulheres lésbicas, sim, mulheres trans, bissexuais. Então, o machismo, o heteropatriarcado, que tem como consequência o machismo, ele vai estabelecer como nós, em sociedade, devemos nos relacionar.
E o que a gente vê é que, na perspectiva do heteropatriarcado, os homens, né, as pessoas que são do sexo, que nasceram biologicamente do sexo masculino, eles se sobressaíram em tudo, né? Inclusive, a gente vê o resquício disso na política, né? No caso do executivo, no parlamento, no judiciário. Quem estão lá são os homens, e os homens brancos, né? Então, quando a gente vai perceber esse tipo de estruturação que a gente está falando aqui, a gente vai perceber que esse heteropatriarcado que tem no machismo sua maior expressão, né, vai dizer como nós devemos nos relacionar, como nós devemos nos comportar em sociedade. E quando alguém sai desse eixo, ele é violentado, o que tem ocorrido. Então, o nosso processo educativo, ele nos levou a ser pessoas violentas no sentido de não aceitar o outro como ele é, ou a outra, né? Por que as pessoas matam as mulheres trans? É um dos maiores índices. É um dos maiores índices. Por que matam a juventude negra? Né? Por que mata as pessoas LGBTQIA+, né? Colocando já mais generalizado? Por que matam as mulheres quando elas dizem não? Porque elas não conseguem mais viver nessa caixinha que né, o modelo de sociedade. Porque o que a gente diz hoje é o que você estava colocando, né? É que a gente deve educar para um mundo mais plural, um mundo mais diverso. Por quê? Porque nós somos assim. As pessoas são diversas, as pessoas não são iguais. E a escola, ao longo do tempo, ela vem sendo problematizada para isso também. Porque a escola, ela ensina e reforça esse modelo anterior machista, sexista, racista, homofóbico que a gente tem, que é vamos dizer assim, o que mais predomina, né? Então, a gente como pesquisador, tem problematizado a escola para a escola construir um outro discurso, que é o discurso da diversidade, o discurso de que as pessoas são diferentes, que elas têm um direito. Acho que o primeiro direito é o direito à vida. E é o direito de ser o que a gente quer ser, porque eu acho que a vida ela subtende-se o direito de você viver feliz. E você viver feliz é você se sentir bem. Certo. Então, uma pessoa negra, por exemplo, né, que está numa escola em que não é aceita, essa pessoa vive feliz? Não vive. Né? Uma mulher que vive numa relação tóxica, ela não vive feliz. Né? Então, a gente sempre trabalha nessa perspectiva da gente... de dizer o seguinte, se a sociedade foi possível construir a realidade que nós temos hoje, que é uma realidade que oprime as pessoas diferentes, que reforça a desigualdade social, que exclui os deficientes, né, as pessoas negras, as pessoas LGBT, as pessoas idosas, não se encaixam nesse modelo de sociedade também, né? Então, o que a gente diz? Se a sociedade foi possível construir essa realidade que hoje, por exemplo, no caso das mulheres, mata muitas mulheres, nós somos capazes de construir outra sociedade. Exatamente, desconstruir alguns modelos e construir um novo modelo. Eu estava vendo aí um pronunciamento de uma pessoa, né? E qual foi a nossa educação machista, né? Do homem provedor, do homem que sustenta a família, do homem que trabalha, o homem é o chefe, o homem é que manda, né? E as mulheres, houve uma revolução muito grande, as mulheres estão na universidade, as mulheres estão em postos maiores, ainda não ideal, mas estão trabalhando, estão com baixos salários ainda. Com baixos salários iguais. E o homem ficou ainda naquele modelo anterior, que era do pai, do avô. E a mulher já não aceita a caixinha, como você diz, né? Resultado, como ele não quer sair daquela posição, porque ele não foi educado para outro tipo de ser um homem, aí ele apela para a violência. Eu não quero deixar de ser aquele homem com o qual eu fui educado. Então ele mata, não aceita o fim do relacionamento, né? Com relação ao homem, hetero e mulher. Esse último feminicídio que aconteceu em Minas Gerais me tocou muito, uma médica, né? Porque, assim, de certa forma, está se banalizando a morte de mulheres. Ele disse, não, eu ia matá-la lá em casa, na nossa casa. Estava em processo de separação. Ele confessou o crime. Mas como ela não quis ir para casa, eu fui e matei lá na clínica. Como se fosse, assim, uma coisa natural.
eu não vou ter punidade mesmo e já eu tô solta ou não. A outra questão é essa questão do movimento de mulher. A gente luta muito, né, pelo julgamento dos feminicidas, não só o julgamento, mas o julgamento em que ele possa ser julgado e possa ter a pena máxima. Porque o que a gente vê nos julgamentos é, de certa forma, aliviar, né, a pena do feminicida. Isso. Como é que o juiz, a Rosara até comentou antes, né? Como é que os juízes fazem isso? Muitas vezes é procurando a justificativa para dizer que aquela mulher já está morta, né? Para dizer que ela morreu por determinada atitude dela. Ela foi culpada da morte dela. Culpabilizando a mulher novamente, né? Ela não pode mais se defender. Ela não pode mais se defender e é uma injustiça isso também, né? E aí o que acontece? A pena vai diminuída, né? Muito. Reduzida, e a gente, inclusive no caso da Janaína, por exemplo, a Janaína foi estudante aqui da Universidade Federal, a gente acompanhou todo o processo de julgamento, e aí a gente vê que... Mas, assim, o último julgamento que teve agora, da Valdirene, foi ainda na primeira semana de março, né, recentemente, a gente viu, né, ele conseguiu uma pena bastante grande, não foi ainda a máxima, mas ele conseguiu, parece, se eu não me engano, 22 anos. A Valdirene foi aquela que foi morta na rua. Na rua, lá, ali perto da Festa da Fina, ali perto da Rua Goiás. Então, ele está preso, mas ele foi lá dizer que teve um AVC, que estava arrependido, que tem problemas emocionais, né, etc. Porque a justificativa agora é problemas psicológicos, né? Como se a mulher fosse um saco de pancada que ali o homem tem que bater para a gente poder aliviar os problemas psicológicos dele. E também tem um outro dado, é que a maioria dos homens que estão matando são homens jovens, né? Porque, como eu falei antes, esse modelo do provedor, né, chega para os mais jovens porque eles estão encontrando as mulheres tudo mais ou menos, muitas mulheres já resolvidas. Independentes. Né? Independentes, bonitas. Sempre as mulheres que são mortas são bonitas, né? E novas também, às vezes não são. Então, eles também é para demonstrar que eu é que ainda sou o que mando, né? Aí mata também. Também tem esses dados, né, para serem estudados. Eu só sei que na área de educação, como é a sua área, alguém disse assim, olha, a gente tem que educar os homens para não violentarem suas mulheres, não matarem, e educar as mulheres para não aceitarem também esse tipo de violência. Justamente. Nunca ficar calada. Justamente. E aí, tu falou aqui, só comentando um pouquinho antes, você falou da questão da juventude, né? Que tá né, muitos jovens. E aí eu assisti um filme ontem, não sei se vocês já assistiram, mas um filme que se chama Adolescência. Não. Tá na Netflix. Eu assisti. Eu ouvi um comentário ontem sobre ele. São 3 episódios, mas 4 episódios, muito interessante. É uma série, então. É uma série, é um filme, falei filme, mas é uma série, né? E são 3 adolescentes de uma escola e um deles mata uma menina. E o filme todinho ele vai tratar do julgamento desse menino para saber se foi ele que matou mesmo, como foi tudo. E tem a história da internet pelo meio do Instagram, né? Então, a gente vê também que essa história dos meios de comunicação hoje está influenciado muito, né? Totalmente. A reação, né, dos adolescentes, dos jovens em relação às mulheres, porque lá circula, né, as fotos das mulheres. A gente hoje, inclusive, trata da violência virtual, né? Nudes. Que é justamente, né, a perseguição a mulheres que ocorre, né, nas redes sociais. Inclusive, teve um caso aqui em Teresina que nós acompanhamos da frente, que é de uma modelo, né, internacional. Os stalks que você está falando? É quando a mulher é perseguida mesmo? Sim, tem isso e tem variação. Tem essa do filme que eu estava falando, é da história das fotos, né? De que os meninos começam a divulgar as fotos, e aí ele se alimenta de ver fotos nuas de mulheres, né? E no desenvolvimento da sexualidade, né? Aflora muito quando a mulher também diz não para ele, né? No caso do filme, o menino se sentia rejeitado, né? Ele gostava dessa menina, mas a menina era muito independente, né? E aí ele se sentiu rejeitado, feio, né? Um monte de coisa. E a menina não aceitava ter nenhum tipo de relação com ele, né? Resumindo aqui o filme, mas depois, né?
E aí ele com a faca de um outro menino, né, usou a faca de um outro menino e matou a menina. Então o filme se trata de tudo isso no final. É muito interessante, ó, depois tu vê, Rosário. Mas ela já Aí, vai no falar o final, Rosário. Aí, ó. Ela já tá dando um spoiler. No final, o questionamento é muito interessante. No final, é o pai e a mãe conversando. O que foi que eu errei? Os pais do outro que matou, né? Do que foi preso, do que matou. Foi constatado no final. É o que foi que eu errei. Se sentindo... Mas é muito interessante, né? Ele diz assim, meu pai me bateu muito. E ele nunca bati nele. Ele queria o computador, nós demos o melhor computador para ele. Ele ficava dentro de casa, no quarto do computador, a gente pensava que ele estava seguro. Muito interessante o filme. Então, assim, são muitos desafios que a gente tem que ver, relacionar, enfrentar. É o familiar, é o do colégio, é o da sociedade, é o da internet. Agora da internet. Porque quando a gente fala desse processo educativo, a gente está falando de uma série de instituições, né? A gente não só se educa na família, né? A gente se educa em todos os espaços. Né? Hoje a gente, falando aqui como professora, a LDB, seu primeiro artigo da LDB diz o que é educação. São todos os processos que ocorrem nesses diversos espaços, nas manifestações culturais, na família, no trabalho, né? Então, a educação, ela está entre nós, né? O nosso processo de formação vai acontecendo no dia a dia. Tem os processos formais e os processos escolar e não escolar, né? Então, as instituições, a família, as igrejas, eu digo muitas igrejas, porque as igrejas têm tido uma influência muito grande na atualidade, né? Então, eu digo, a família, a igreja, a escola, os grupos de amigos e hoje a internet, né? A internet, então... É uma série de instituições que vão reproduzindo um modelo de ser homem, de ser mulher, né? Mas, por outro lado, nós temos movimentos sociais, né? As ONGs, algumas igrejas progressistas, que também rebatem esse modelo hegemônico, né? Que é o modelo de o homem provedor, a mulher dona de casa, que está no espaço privado e o outro está no espaço público, né? Então, a sociedade é uma contradição, né? Então, a gente tem que cada vez mais organizar as mulheres para que as mulheres, de fato, exijam seu direito, procurem apoio, né? A gente sempre costuma dizer, a gente não deixa nenhuma só. Ninguém solta a mão de ninguém. Porque a gente precisa estar junto para a gente poder reforçar esse discurso, que não é só discurso, mas é uma prática também, de que a violência provocada pelo machismo, ela mata os homens, mata as mulheres, mata as famílias dos dois, né? Tanto do homem como da mulher, mata a sociedade. Mata os filhos, né? Ficam órfãos. Nós temos uma campanha nacional, que é do Levante Nacional contra o Feminicídio, que a gente sempre fala, né, que quem mata uma mulher mata a humanidade. Né? Porque cada vez que uma mulher morre, né? Nós morremos, né? E quem constrói uma mulher constrói uma sociedade. Pois é. E só assim, pegando aqui o gancho da Ana Célia com relação à educação, né? Quando ela fala... Quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu usei exatamente, né, a socialização para a questão do racismo. A socialização começa na família, né? Os valores. Depois, na escola, onde as crianças vão se defrontar com a situação de racismo, porque lá vai ter criança de todo jeito. E outras, né? Então, a socialização em todos os lugares. Tem os valores que você vai adquirindo, tem o da família, da escola, do trabalho, agora da internet. Então, isso aí serve para todos os casos, né? Essa socialização que começa na família, mas vai para todos os lugares. Aí, a questão da violência, as famílias que estão na periferia, que o pai, às vezes... é drogado, a mãe, e a criança fica vendo aquilo, né? Aí chega na escola, ela tem um comportamento diferente, porque ela vem daquela casa, etc, etc, né? Então, a violência ainda tem muito que ser trabalhado, mas a gente chega lá, né? Estamos chegando, né, Ana Célia? Aí, né? Eu sempre costumo dizer, Rosário, que a escola, ela precisa se atualizar mais, né? Por isso, quando a gente diz que a gente quer discutir gênero na escola, não é que a gente vai levar uma nova discussão para dentro da escola, porque a escola já ensina um jeito de ser mulher e de ser homem, que é baseado no modelo sexista, né? A gente quer problematizar e dizer para a escola
que esse modelo ele não serve mais para a sociedade atual. Por quê? Porque as mulheres já não estão mais só cumprindo a função de cuidado, de dona de casa, elas estão no mercado de trabalho, estão na política, mesmo em número pequeno, mas já estão. Então, a escola precisa dizer, olha, as mulheres já estão no mercado de trabalho, já estão na política, já estão fora do espaço privado. Então, nós temos que nos relacionar com as mulheres de forma diferente. Certo. Respeitar o espaço, respeitar aquele lugar em que ela ocupou. Porque mesmo mulheres estando na política, muitas vezes você vê a falta de respeito, né? Até no direito de falar das mulheres. Desliga o microfone. Assédio, gente. É um o deboche assédio maior. moral, assédio sexual no E hoje mercado de tudo é trabalho, gravado. no mercado de trabalho, né? no parlamento, em vários outros espaços. Continuam a fazer, ao meu ver, por falta de impunidade. Não tem punição para quem trata uma mulher, uma assembleia dessa, de qualquer forma. Sim, aí ele vai ser punido como? Pois é. Não tem, então. A E eles têm um apoio porque é a maioria. Lutas também, né? Que é para dar o exemplo, né? De que é possível você cometer um assédio, né? Um feminicídio e você ser punido, né? Aí naquela linha que eu estava falando da escola, né? Então, o que a gente sempre... a escola tem que mudar o discurso, né? E qual é o discurso que eu penso que hoje a escola tem que trazer? Sim. É do respeito, né? O respeito às pessoas que são diferentes, né? A solidariedade, falar do amor. A gente não ouve mais ninguém falar de amor, porque são palavras que, ao longo do tempo, elas vão perdendo sentido. Que a gente liga a televisão, o que é que a gente ouve na televisão? Violência, assalto, assassinato, roubo, homicídio, feminicídio. Então, eu penso que essa cultura, né, do que a gente vem ver na televisão, vem construindo ao longo do tempo, ela também vai fortalecendo esse lado do ódio. É verdade. Que foi também construído e reforçado, né, em governos anteriores, né? A gente vê que tem governos anteriores que falavam muito em ódio, liberou as armas, né, para as pessoas podiam ter armas. Então, isso também levou ao aumento do feminicídio, contribui para o aumento do feminicídio. Eu posso ter uma arma, eu posso comprar uma arma, eu posso andar com a arma, né, em qualquer lugar e isso não vai ter nenhum impedimento. Então, o discurso do ódio, ele também aumenta, né, o número de violência. Claro. Então, um dos espaços para a construção vamos dizer assim, de uma cultura de paz é a escola também. Né? Certo. Muito bem, estamos chegando. Chegando ao fim. Gente, mas já passou tão rápido. Você quer fazer mais algum comentário ou pergunta? Eu queria deixar mais a Ana Célia assim, mais à vontade, principalmente assim, no cenário do Piauí. A gente já falou aqui de uma maneira tão ampla em relação ao Brasil, aos números. E no cenário do Piauí, assim, olhando assim para o nosso estado. Quais políticas públicas deveriam ser mais implementadas ou que já são, mas que deveriam ser levadas mais a sério para a gente estar mudando esse nosso cenário aqui no nosso estado? Aqui, a gente, no Piauí, nós temos uma rede, né, de enfrentamento à violência, tem a rede de apoio, temos a Casa da Mulher Brasileira, né? Mas, assim, de certo modo, a gente avalia que as mulheres não sabem ainda onde procurar, né? Eu penso que deve ser mais descentralizada essas políticas, né? Eu participei de uma banca de mestrado de uma menina que ela analisou o serviço de atendimento, né? Interessante que ela analisou por zona, né? Que ela fez a cartografia da violência em Teresina. E o interessante que apontou o trabalho dela foi que a Zona Norte é onde tem o maior registro de violência contra a mulher. Aí o que foi que a gente concluiu? Que o acesso aos serviços na Zona Norte é mais fácil para as mulheres do que em outras zonas. Então, quer dizer, se as mulheres têm um serviço mais próximo de si... Mas como assim? Tem mais delegacia? Tem a delegacia, tem um centro de atendimento, tem várias coisas que as mulheres têm acesso mais fácil, né? Então, do meu ponto de vista, se todos esses serviços que tem no estado, porque tem muitos já, mas tem a Patrulha Maria da Penha, tem Ligue 180, tem o WhatsApp. Você não está só. Tem vários. Então, eu penso que ao invés de aumentar o número de serviço, era fazer com que eles cheguem mais perto
das pessoas. Porque vai dar uma garantia de que a mulher pode correr para aquele serviço e do homem que já tem uma instituição ali perto que está de olho. Né? E também a questão do próprio atendimento. Às vezes as mulheres estão com medida protetiva. Não adianta sair dando medida protetiva para todas as mulheres se não tem um acompanhamento, um monitoramento, né, eficaz. Porque as mulheres, se você for ver, as mulheres que morreram, foram assassinadas, a maioria tinha medida protetiva. Então, tem uma falha do Estado em relação a esse serviço. E eu gostaria de pedir encarecidamente mais uma valorização no atendimento. Quando a mulher chegar num lugar desse, ela já chega tão vulnerável e às vezes é tão mal atendida. Isso é só uma briguinha de casal. Era isso a outra coisa que eu ia acrescentar, era com relação ao atendimento, né? Porque às vezes as delegacias funcionam 24 horas, mas muitas mulheres chegam pra gente para reclamar que não está aberta 24 horas, que às vezes quando chega não é valorizada, não é, né? não é acolhida, não é acolhida ela já vem ali. Gente, ela já vem... Imagine uma mulher, eu já vi vários depoimentos de mulheres dizendo, gente, eu não denunciei com medo. Também. Com medo. Então, imagine uma mulher que tem a coragem de sair da sua casa e fazer uma denúncia, fazer um boletim de ocorrência, tudo isso é um processo. E tem a coragem de fazer isso e que chega lá no serviço, não é bem acolhida. Pois né? Antigamente, algum tempo atrás, existia uma história... que a mulher chegava na delegacia de atendimento, era atendida por um homem, né, um militar. Aí ele olhava para ela e disse, e cadê o sangue? Não tem nem sangue. Ou seja, a violência, se não tiver com a cara quebrada, se não tiver com o braço quebrado, é como se não tivesse sido a violência. Hoje eu acredito que não é mais assim. Mas às vezes eu fico pensando, viu, Ana Célia e Michele, que as mulheres que são vítimas de violência, quando chegassem numa delegacia dessa, era para ser atendido como se a gente fosse para um salão de beleza. Pedir, sentar na melhor cadeira, no ar-condicionado, trazer um suco, dizer, olha, nós estamos aqui para lhe ajudar, confie na gente, olha, a senhora vai sair dessa situação. Era para ser assim. E não ter um descaso. Sentir fortalecida. Fortalecida. Né? Não, aqui eu estou protegida. Porque, como ela disse, todas as que faleceram, a maioria, tinham essa medida protetiva, não adianta. Então... esse é um dos pontos que tem que mudar. E alguns homens com tornozeleiras também, né? E a outra coisa no executivo é a questão das prefeituras nos municípios, né? Todas as prefeituras deveriam ter um núcleo ou uma secretaria de atendimento à mulher, né? Porque acontece muito no municípios. Né? E a gente tem visto, né, no Piauí, inclusive, o aumento, né, dessa violência nos municípios. Né? Agora mesmo, uma menina de 15 anos foi assassinada, né, no interior de Pio Nono. Sim. Recentemente, na véspera também do 8 de março. Foi. Né? Então, precisa ser descentralizado não só na capital, como também no interior, nas cidades menores, né? Para que as mulheres se sintam mais protegidas e valorizadas. Tá certo. Agora tem, graças a Deus, que está tendo muitas políticas públicas de proteção à mulher. A ministra das Mulheres veio aqui em Teresina, ano passado, lançar a campanha do Feminicídio Zero. Então, estamos atentas, nós trabalhamos, nós mulheres que somos do movimento e as demais mulheres estamos atentas, estamos trabalhando. Mas é porque tudo que se fizer para proteger a mulher ainda é pouco. Tem que ser feito cada vez mais, não é isso, Ansa? Ainda é pouco, Rosário. E a gente tem também que pensar no que nós vamos fazer para reeducar os homens. Exato. Né? Porque a violência contra a mulher, né? o respeito, né? Toda a atenção, a acolhida, né, das mulheres, ela não vai se dar só entre nós. Né? Isso. Por isso que, por muito tempo, né, os grupos de mulheres feministas lutavam pela questão, pelo tema, por exemplo, por questões mesmo muito específicas da mulher. Depois a gente percebeu que sozinha a gente não ia transformar as relações. E aí a gente começa a chamar, nós precisamos transformar as relações de gênero. Quando a gente fala transformar as relações de gênero, a gente inclui os homens, inclui as crianças, porque as crianças é fundamental que a partir da educação infantil se comece a discutir sobre isso, né, do respeito, da diferença, de professor ensinar... Do saber receber não. Do saber receber não. Os professores ensinarem meninos e meninas de forma igual, sem essa diferença de menino só pode brincar de bola, menino só pode brincar de boneca. Então, desde a educação infantil,
a educação tem que ser, né, de forma construir essa igualdade, essa equidade entre homens e mulheres, no respeito da diversidade de mulheres, né, diversidade de homens. E aí a gente vai, né, aos poucos tentando, né, mudar. Concordo plenamente com você, inclusive nós precisamos do apoio dos homens, porque não são todos os homens que matam, né? São muitos, mas não são todos. Então a gente precisa desse apoio. Eles precisam incorporar essa luta, porque todos nós seremos beneficiados, não só as mulheres, mas eles, a sociedade. Vai ser um bem para toda a sociedade. Tanto é, Rosália, eu publiquei no meu Facebook uma cartaz, uma mulher segurando uma foto dizendo: a maior epidemia do Brasil é o feminicídio. Olha a aí. atualidade. Né? Que frase forte. A gente costuma dizer, né? Tá virando uma epidemia. Nós tivemos uma epidemia da Covid. Recentemente, nós estamos vendo nesses últimos anos depois da Covid. Porque o número está alarmante. O feminicídio, olha, interessante, o feminicídio, ele aumentou justamente na pandemia. Porque foi um momento em que as mulheres passaram a conviver mais tempo com o homem, se confrontar. Porque o não é o não só de não querer fazer o sexo, não é o não só de não querer lavar a louça. É o não em tudo, é o não de não aceitar, por exemplo, chegar em casa, né? O homem chega em casa, se deita no sofá, fica só esperando a mulher fazer o almoço. Chega lá com a jantinha, uma jantinha na boca. Abre a boca, neném. O não é em todas as circunstâncias. As mulheres não aceitam mais ficar tomando no comando da casa, em tudo. Homens, ponham na cabeça de vocês. Vocês casaram, vocês saíram da casa da mãe de vocês. Quem tinha obrigação de dar papinha na boca é a mamãe, né? A esposa não. Pois é, então essa cultura ela tem que ser transformada, né? Isso, a desconstrução desse machismo e a construção de um novo homem, de uma nova sociedade. Pode fazer suas palavras finais, né? Para fechar com chave de ouro, uma mensagem aí. Eu queria agradecer, né, a oportunidade. É sempre bom a gente estar discutindo essa temática, porque eu penso que quando a gente discute, a gente está disseminando uma nova ideia, né, um novo pensamento sobre nós mulheres, sobre como nós pensamos, né, a humanidade, como nós pensamos a sociedade, né? E as mulheres, elas têm construído esse novo pensamento, né? As mulheres estão na ciência, e na ciência a gente tem como pessoas que refletem, que estudam sobre essas temáticas, têm construído conhecimento científico sobre essa temática. A gente não está aqui só dizendo, eu quero ter direito a andar com a roupa que eu quiser, eu quero ter direito a ir para onde eu quiser, eu quero ter direito de não me casar se eu quiser, eu quero ter direito de não ter filho se eu quiser. A gente não está dizendo isso só da boca para fora. Tem conhecimento científico produzido sobre isso. Tá certo. Sim. Inclusive, você lançou um livro. Que diz, inclusive, que as mulheres adoecem mais, né, em alguns casos, porque elas têm sobrecarga de trabalho. Né? E é um trabalho invisível, né? É um trabalho invisível, não remunerado. Exatamente. Eu queria dizer assim, que a gente está organizada no movimento social, na ciência, nas academias, em todos os espaços, tentando colaborar com a transformação da sociedade, com a transformação das realidades, para que a gente viva mais em harmonia, com mais tranquilidade, né, Rosário? Isso. Mais feliz, tanto as mulheres como os homens. Tá certo. E eu só quero também agradecer imensamente, Ana Célia, a sua participação. Você é uma amiga feminista muito preparada. O que você disse aqui, nós concordamos e apoiamos e estamos na luta, né? Falta você pedir às pessoas para compartilharem, né? Muito obrigada pela sua entrevista. E teremos outras, porque quando começar a dizer algo, já tem outras é muita temática a ser tratada. Mas nós vamos tratar. Vamos sim. Obrigada. Nossos queridos ouvintes, para vocês que gostaram desse episódio, que eu tenho certeza que gostaram, bora compartilhar com mais mulheres, com homens, que precisam desse conhecimento para a gente poder melhorar a nossa sociedade, tornar ela mais justa e igualitária. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada, professora Ana Célia, e até um próximo episódio.